O ministro Alexandre de Moraes acaba de tomar uma decisão extrema que explodiu todos os limites em Brasília e deixou o país em estado de choque. Na calada da noite, o magistrado impôs uma mordaça total contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, proibindo visitas e qualquer manifestação política até o final das eleições. Mas o tiro do sistema pode ter saído pela culatra, porque analistas de bastidores já apontam que essa medida desesperada acabou gerando um efeito reverso inacreditável, que pode dar uma vitória histórica para a oposição. Como o próprio Ministério Público confessou o verdadeiro objetivo oculto dessa ordem jurídica? Fique comigo até o final deste vídeo, porque nós vamos revelar os detalhes dessa decisão revoltante e o duplo padrão escandaloso que o consórcio tenta esconder de você. Vamos direto aos fatos. Isso aqui é urgente, é revoltante, é inacreditável. Alexandre de Moraes proíbe Bolsonaro de receber visitas até o final das eleições. Gente, eu tô muito indignado, revoltado com o que eu vou mostrar pra vocês agora. E não é porque é Bolsonaro, podia ser Zema, podia ser Caiado, podia ser quem fosse. Moraes proibiu qualquer visita com uma finalidade político-eleitoral até o final das eleições de 2026 para Bolsonaro. Proibiu até manifesto político dele, mesmo por meio de terceiros, ou seja, por meio de cartas escritas pelo Bolsonaro com teor político. Isso é absurdo demais, e eu vou mostrar para vocês a comparação que mata essa questão. Mostro dois pesos e duas medidas. O Moraes até manteve a prisão domiciliar humanitária do Bolsonaro. Nisso aí ele ficou emparedado. Mas ele foi lá e suspendeu todas as visitas ao ex-presidente por 30 dias e, aquilo que gera espanto até para o padrão Moraes, ele proibiu visitas políticas até o final das eleições. É difícil de acreditar. Tudo por conta de quê? Por conta da carta aos brasileiros que o Flávio leu com o pai pedindo apoio à pré-candidatura do filho à presidência. Olha aqui como que Alexandre de Moraes, ele fundamenta isso aqui, ó. Ele diz: o direcionamento da carta escrita e assinada de próprio punho por Jair Messias Bolsonaro foi aos brasileiros, demonstrando a sua natureza não particular e sua finalidade político-eleitoral com exposição ao público em geral, utilizando Flávio Nantes Bolsonaro como intermediário, ou, nas suas próprias palavras, como seu porta-voz, escreveu Moraes. E daí? O que tem de errado? O que tem de legal nisso? Quer dizer, a Constituição garante ao preso a comunicação com o mundo exterior por cartas, mas não para Bolsonaro. Por quê, hein? É porque ele é perigoso aquilo que ele fale com a população, né? Ele pode influenciar as pessoas. Por STF, ele é perigoso. E mais, um pai preso ter mandado um recado ao país virou motivo para proibir o filho pré-candidato de ouvir o próprio pai. Se guarda essa expressão aqui, ó, finalidade político-eleitoral, que o Moraes usou aí na decisão, porque é a chave do que vem agora. Porque quando o preso era Lula, aí a história era diferente. Esse mesmo sistema que barrou Bolsonaro liberou tudo. O Lula ele foi candidato à presidência de dentro da cela em 2018. E ele só saiu dessa condição de pré-candidato a presidente quando o próprio TSE barrou o registro dele. Aí, ele indicou Haddad por uma carta lida num ato político colado na sede da Polícia Federal, onde ele estava preso. E o STF ainda autorizou Lula a dar entrevista de dentro da prisão. Ele falou à Folha de São Paulo pela jornalista Mônica Bergamo, da Cela, em plena disputa política. Tudo isso o Judiciário permitiu com aval do Supremo. Ao Bolsonaro, do outro lado, proíbem a comunicação com a população no ano de eleição, quando a circulação das ideias, pontos de vista, é um pilar da democracia. Como você vai falar de democracia quando a principal voz do campo da direita é silenciada no ano eleitoral? É amordaçada. E mais uma vez, não é porque é Bolsonaro, podia ser Zema, Caiado, quem fosse. Até a visita da família e a leitura de uma carta são proibidos. Gente, como o Moraes tem coragem de dar uma decisão dessas? Contra aquilo que o próprio tribunal avalizou no passado. O mesmo sistema que abriu todas as portas para uma pessoa, para Lula, tranca todas as portas com um cadeado inquebrantável para outro. E tem mais. Com o Lula, alegaram que a entrevista da prisão poderia influenciar a eleição e liberaram mesmo assim. Já com Bolsonaro, usam esse mesmo argumento para proibir. O Moraes, ele não é ministro nem do Tribunal Superior Eleitoral, gente. Ele saiu do TSE em 2024. Ele não tem jurisdição nenhuma sobre a eleição. Mesmo assim, de dentro de um processo criminal no Supremo, ele toma uma decisão que impacta, a decisão que mais impacta as eleições do país, com efeito eleitoral direto, calando Bolsonaro pai, o maior cabo eleitoral do principal pré-candidato da oposição, Bolsonaro Filho, no ano da eleição. E não sou eu que estou dizendo que o alvo é político, que o objetivo é político, é a própria acusação, o Ministério Público que admite.
O procurador-geral Paulo Gonet, ele escreveu qual é o objetivo. Leia aqui comigo, ó, que é difícil de acreditar sem você ver com os seus próprios olhos. Tá aí, ó. O objetivo é prevenir a participação política do ex-presidente no cenário eleitoral. Está escrito, gente, na decisão, no parecer, a finalidade é tirar a influência do Bolsonaro do jogo eleitoral, no ano que o filho dele que é o candidato. Ele não pode, o Bolsonaro, se manifestar político-eleitoralmente até o fim de 26, ou seja, até o fim das eleições. Seja por ele, seja por qualquer terceiro, seja por qualquer meio. Ou seja, proíbe-se a carta e proíbe-se aqui tudo, porque afinal de contas passa a ser um risco falar do Bolsonaro. Se você, por exemplo, é um jornalista, eu mesmo aqui no vídeo estou falando do Bolsonaro. Se um juiz entender que isso tem algum cunho político-eleitoral, pode entender, portanto, que eu estou violando a restrição e prender o Bolsonaro pelo que eu falei. Olha que loucura. Bom, também está proibidas estão as visitas ao Bolsonaro por 30 dias, até, portanto, o fim aí do período eleitoral. A visita médica permanente e fisioterapêutica está aceita de ser feita, e a visita de advogados. Só que o filho dele, o Flávio Bolsonaro, está proibido de visitá-lo. Poxa, mas ele é advogado. Então, não é a proibição, não restringe apenas o conceito, né? Porque, enfim, você pode visitar se você é advogado, mas se você for o advogado que se chama Flávio Bolsonaro, aí você não pode mais. Quer dizer, é nesse lugar que o Moraes vai, no lugar de total irrazoabilidade, no lugar de fazer o que ele quer, de usar a lei, de usar a Constituição e de usar o Jair Bolsonaro como uma peteca a seu bel prazer, é o seu bel prazer de cálculo político, porque é importante que se diga que isso inviabiliza muito a candidatura do Flávio Bolsonaro, isso faz com que a sua candidatura perca essa ligação com o Jair Bolsonaro e que ele seja visto pela população como uma continuidade do bolsonarismo. É isso que o Moraes quer. O Moraes quer que o bolsonarismo acabe. Não é de hoje. Há 7 anos ele vem se empenhando para fazer com que o bolsonarismo acabe. Então, é mais ou menos como se ele dissesse assim: você pode se candidatar sendo filho do Bolsonaro, contanto que você não diga isso para ninguém, contanto que você esconda a sua história. Parece que é isso que ele deseja. Veja, do ponto de vista jurídico, não faz sentido nenhum. A gente tem que pensar que o Moraes não é um juiz eleitoral, portanto, ele não pode dizer que essa visita político-eleitoral não pode ser feita. Não está na mão dele esse tipo de decisão, repito, porque ele não é juiz eleitoral e, aliás, ele, ao fazer isso, expõe aquilo que a gente já dizia aqui no canal há muito tempo: haverá um esvaziamento da justiça eleitoral por parte do STF, porque na justiça eleitoral, como o presidente está o Nunes Marques, no qual esses ministros do STF não confiam totalmente, e na vice-presidente está o André Mendonça, que é visto como inimigo dessa ala que toma conta do STF, comandada por Gilmar Mendes e por Moraes. Bom, também é preciso que se diga que o Bolsonaro, ele perdeu seus direitos políticos, ele não perdeu seu direito à liberdade de expressão. Terceiro, é preciso que se diga que tudo isso foi permitido ao Lula ser feito quando ele estava preso pelo próprio STF, pela jurisprudência do próprio STF. E ainda é importante que a gente aqui diga o seguinte: o Moraes, ao agir dessa maneira, né, me parece claro que ele está interferindo nas eleições que ele diz que são tão sagradas e tão importantes para a democracia. O que acabou de acontecer nas últimas horas em Brasília ultrapassa qualquer limite do bom senso e escancara, de uma vez por todas, o nível de perseguição implacável que o sistema opera contra a direita neste país. A nova decisão do ministro Alexandre de Moraes contra o ex-presidente Jair Bolsonaro não é apenas um absurdo jurídico, é uma afronta revoltante à nossa inteligência. Estamos diante de um verdadeiro escândalo de 2 pesos e 2 medidas que o consórcio tenta normalizar. Quando o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, estava preso em Curitiba, condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, o Supremo Tribunal Federal garantiu a ele um verdadeiro comitê político dentro da carceragem da Polícia Federal. Lula recebia visitas diárias de aliados, gravava mensagens, articulava palanque, ditava os rumos do partido e até mandava cartas públicas para influenciar o processo eleitoral. Tudo sob a condescendência e os aplausos da velha mídia. Mas agora, quando se trata de Jair Bolsonaro, o sistema cria regras tirânicas e sem precedentes.
O ministro simplesmente determinou que o ex-presidente, que cumpre uma prisão domiciliar humanitária em sua própria casa, está proibido de receber qualquer visita por 30 dias e, pasmem, não pode se manifestar politicamente ou eleitoralmente até o fim das eleições de 2026. A censura prévia foi institucionalizada a tal ponto que a proibição se estende até mesmo a terceiros, ou seja, o sistema quer enfiar o maior líder da oposição em uma espécie de calabouço virtual, silenciando sua voz e tentando destruir por tabela a campanha do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, que foi proibido de ver o próprio pai, mesmo sendo seu advogado de defesa. Isso não é justiça, isso é cálculo político escrachado. É o uso da força bruta do judiciário para interferir diretamente nas regras do jogo eleitoral e tentar aniquilar o bolsonarismo por puro ódio ideológico. O STF esvazia a justiça eleitoral e rasga a Constituição para criar uma prisão sem grades, onde o direito fundamental à liberdade de expressão foi jogado no lixo. A indignação do povo brasileiro só cresce diante desse teatro de abusos. E a história cobrará caro daqueles que transformaram as leis do país em armas de perseguição política. É simplesmente inacreditável. Fica aqui minha indignação. Até o próximo vídeo.